quase certeza que nessa cena aí a sua espinha congelou, mas não passava nem o Wi-Fi o Furiofó. Meus amigos, eu sei, tá? Eu já assisti, todo mundo já viu a 4ª temporada de Stranger Things. Se você caiu nesse vídeo, obviamente você tá nessa situação. Eu também ainda tô surtando com o 7º episódio. Olha que eu já assisti essa temporada tem semanas, porque a Netflix me enviou antecipadamente, mas hoje chegou o grande dia, aquele dia esperado, aguardado, velho, a mega análise dessa que foi a maior e melhor temporada da história de Stranger Things. Cara, depois do 7º episódio, os Duffers, a Netflix, eles colocaram a régua lá em cima, cara, mas tá insano Stranger Things. Pode ser. Mas foi de fato uma temporada grandiosa, a produção aumentou a escala em 100%, os personagens estão mais maduros, tá muito mais sombria e aterrorizante, e temos ganchos, é claro, né, pô, o que é que foi aquele 7º episódio, Geek? E a revelação lá do Henry, o número 1, quem é esse maluco, velho? Será que a Nancy vai sobreviver? Será que depois dessa Eleven vai recuperar os poderes de uma vez? Como que o Hopper, a Joyce e o Murray vão sair lá da Rússia? E principalmente, qual o principal objetivo do Vecna? O que é que ele quer com tudo isso? O número 1, ou Henry, enfim, como você preferir chamar, o que é que ele tá aprontando em Hawkins? Ah, jura? Meus amigos, eu tenho bons palpites, eu já sei mais ou menos o que deve acontecer na parte 2, né, nos últimos 2 episódios da 4ª temporada de Stranger Things, e é justamente isso que iremos ver na mega análise com spoiler da parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things. Simbora, o vídeo hoje tá gigante, prepara a pipoca, senta aí na cadeira no sofá, um coquinha zero pra não engordar, porque o vídeo hoje, ó, tá mega. Hello, my friends, geek, insano na voz, porque eu acabei de ver o 7º episódio, já vim correndo gravar esse vídeo, então eu tô em êxtase, eu não sei o que foi que aconteceu, mas vamos tentar me recompor aqui pra eu poder explicar e analisar as situações pra vocês, mas agora eu entendi por que que a Netflix lá nos Estados Unidos aumentou a faixa etária da 4ª temporada de Stranger Things, porque de fato a temporada tá muito sombria, cara, tá aterrorizante. Estranho, mas isso é verdade. É a temporada mais pesada até aqui, é uma temporada que fala sobre amadurecimento, toca em assuntos sérios, né, e delicados como saúde mental, ansiedade, aceitação, bullying, drogas, sexualidade, só que tudo isso da forma mais sombria possível, cara. Cara, aquela cena do Demogorgon na Rússia atacando o Hopper e os outros prisioneiros foi o maior exemplo dessa 4ª temporada. Se você que quer um resumo da 4ª temporada de Stranger Things, é aquela cena do Demogorgon, porque tá muito sombrio, tá muito aterrorizante. Crianças, vocês não podem mais assistir Stranger Things. Que merda. Ah, e já que nós tocamos no assunto Demogorgon, meus amigos, chegou uma encomenda, chegou uma caixa gigante aqui em casa que vocês vão surtar quando vocês verem. E tem a ver com Stranger Things e tem a ver com Demogorgon. Se liga aí. A galera lá da Pixel 3D, né, parceiraças aqui do canal do Mundo Geek, me mandou esse Demogorgon surreal, inteiramente feito em 3D, que faz parte do formato Premium, cara. A Pixel 3D, pra quem não sabe, né, é uma empresa que trabalha, né, com impressão de peças em 3D e basicamente eles imprimem o que vocês quiserem, velho. Vocês estão vendo esses bustos que tem aqui atrás do Mike, do Omni-Man, do Deadpool, que são as peças mais em contas? Então, tudo isso daqui foram eles quem fizeram pra mim. E olha a qualidade dessas peças, cara. Olha esse Demogorgon Premium, meus amigos. Nossa, eu tô namorando essa estátua até hoje, velho, porque quem é fã de action figure, fã de Stranger Things, é algo realmente impressionante e que você tem que ter na sua estante. A estátua, ela pesa quase 2 kg, tem meio metro de altura, vem super embalada, vem nessa caixa gigante. A Pixel realmente é uma empresa que se preocupa, né, com a segurança dos produtos. E calma, tá? Não se preocupe que esse Demogorgon aí não vai avançar pra cima de você igual fez com o Hopper, não. Tem certeza? Sim, Geek, mas pera aí, que lance é esse aí que você disse no início, que esse Demogorgon vem com um pacote premium? Como assim pacote? Que loucura é essa? Quer dizer que além dessa peça absurdamente bonita e detalhada, ainda vem algo a mais? Meus amigos, esse Demogorgon, ele vem simplesmente com um NFT. Mano, véi. Aleluia! NFT, pra quem não sabe, né, é uma espécie de certificado digital que define a originalidade e exclusividade de bens digitais. Ou seja, basicamente eu tenho um documento que comprova o quanto essa peça, ela é única, cara. E, cara, isso valoriza demais o action figure do Demogorgon, né? Só eu tenho essa estátua no mundo, velho. É exclusivo, sendo que ele ainda pode se valorizar se a criptomoeda subir junto. Faz total sentido. Então aqui, ó, tá o cartãozinho, né, do NFT, e ele foi assinado pelo artista Jefferson Paiva, né? Convenhamos que, pô, o Jefferson,
ele mandou muito bem nisso aqui, velho. Tá muito bonito. Então, meus amigos, se vocês quiserem uma dessas peças ou qualquer outro action figure ou até qualquer objeto feito em 3D, eu vou estar deixando aí embaixo, tá? No primeiro link da descrição, todos os contatos da Pixel, desde o Instagram até o site como esse dele. Vão lá, façam as encomendas de vocês. Eu tenho uma peça deles aqui em casa, nunca deu nenhum defeito. É um negócio muito bonito, é bem detalhado e vão por mim, meus amigos. É nota 10, cara. A Pixel é parceiraça aqui do canal e eles sabem disso. É uma empresa que eu confio, vão por mim. É muito bom. Pra quem é fã de action figure, tem que adquirir uma das peças da Pixel, velho. Eu só acho isso incrível. Então, meus amigos, se antes, né, nas temporadas anteriores, o grande charme de Stranger Things era justamente a inocência dos personagens e o fato deles andarem de bicicletas e lidarem com criaturas e coisas sobrenaturais, mas dessa vez na quarta temporada, cara, eles estão mais maduros e eles sabem onde eles estão pisando, eles sabem que vai dar ruim. Os garotos estão no ensino médio, estão começando a ter preocupações de adolescentes, né, como questões de status, como foi o caso do Lucas, né, no time do basquete, que ele só quis ser o popular da escola, sexualidade no caso do Will, né, e os jovens no geral, porque no primeiro episódio o Mike aparece de cueca, dando a entender que ele descabelou o menino, e o Dustin diz pra mãe que ele tá pelado no quarto. Fora que o Steve falou abertamente no início do primeiro episódio sobre sexo, cara. Ele falou isso com a Robin, mano. Então os moleques, eles já estão naquela fase, aquela fase terrível. Foi o que eu pensei. A temporada ela fala muito também sobre ansiedade, né, principalmente envolvendo a personagem infelizmente traumática da Max, né, que ela vem se medicando, ela vem batendo as perninhas, o que claramente é um sinal óbvio de ansiedade. Ela vem consultando também a orientadora do colégio, né, a terapeuta. A Eleven também é outra personagem cheia de camadas nessa temporada, mano, também lidando com ansiedade, também batendo as perninhas. Só que no caso da Eleven, ela já tem um problema a mais, que é a questão de pertencimento, velho. Já que a garota, meus amigos, ela acha que ela não pertence a lugar nenhum, ela não se encaixa em absolutamente nenhum lugar, cara, porque desde a infância eles já vêm mostrando isso pra gente. Então quando a Eleven ela era criancinha lá no laboratório, mano, ela já vinha sofrendo bullying, né, por conta dos outros experimentos, naquela cena que teve o duelo, né, da 11 com o número 2, se eu não me engano, e aí depois disso os moleques foram atazanar a vida da Eleven e a tadinha ficou lá chorando. Anos depois, quando ela fugiu do laboratório em Hawkins, rolou tudo aquilo que a gente já viu e novamente a Eleven foi perseguida com aquele sentimento de que ela não pertencia a Hawkins, e agora na nova cidade, né, morando junto com os Byers, cara, a Eleven sofreu na pele o que é o bullying no colégio, mano. Ou seja, na cabeça da menina, ninguém gosta da Eleven e ninguém quer ela em lugar nenhum. Afinal, todos acham que a Eleven é um monstro. A série bate muito nessa tecla desde a primeira temporada, velho. O quê? E outra coisa também que o Tio Geek ele bate muito na tecla é a voadora no like aí embaixo, meus amigos. Aproveita que tá no início do vídeo, que ele vai estar mega comprido, vocês sabem, é a análise completa da parte 1 da quarta temporada, então deixa a voadora no like e principalmente, cara, se inscreve e ativa o sininho, porque vão sair inúmeros vídeos ainda sobre a quarta temporada de Stranger Things. E para vocês poderem acompanhar todos esses conteúdos, só se inscrevendo e ativando o sininho. Capite faz tudo isso que é nóis. Ó, vai rolar muita coisa ainda, velho. Nice. E cara, o diálogo que a Eleven ela teve com o Mike, né, no meio da temporada é fácil, um dos melhores momentos, ou pelo menos um dos mais importantes da história de Stranger Things, velho. E pra quem ama o casal Eleven nessa temporada aí, prato cheio. Porque a Eleven, ela achava que o fato das pessoas a colocarem um pedestal é porque ela tinha poderes, né, super habilidades, só que agora ela não tem mais isso, mano. E na cabeça dela, isso torna ela não especial. Tanto é que no final do quinto episódio, né, quando a Eleven reativou parte dos seus poderes, a garota até teve a oportunidade de fugir, de ir embora dali, mas ela preferiu ficar com o Brenner. E por que isso? Porque a Eleven sabia que ali, com o Dr. Brenner, com aqueles experimentos, ela poderia recuperar 100% dos seus poderes. E com isso, ela seria aceita novamente. E isso, é claro, fazendo parte da narrativa psicológica da Eleven. Que por falar em narrativa psicológica, eu tava conversando com a Miss Walker, né, lá do Plantão Geek, e cara, ela falou, a gente tava, né, resenhando no WhatsApp, e ela falou uma coisa pra mim bem interessante sobre o personagem do Mike. Porque o Mike, ele de fato nunca foi um personagem que demonstrou afeto na fala. Ele é o cara que age. E por que eu tô falando isso, né? Porque de início eu achei que de fato o Mike não amava mais a Eleven, né? Tanto é que a própria Eleven chegou a suspeitar disso durante a temporada. Só que pro Mike é muito difícil escrever uma carta contando tudo que ele sente pra 11, que ele ama ela, isso e aquilo. Não, mano, o Mike, ele é de agir. Ou seja, o Mike, ele é aquele tipo de cara que ele vai lá, ele compra a passagem, acorda às 6 horas da manhã e vai até outra cidade só pra poder ver a sua namorada. Ele não precisa dizer
dizer que ama a Eleven e demonstrar em cartinhas. Não, só o fato dele fazer isso já demonstra afeto. Viu? Esse é o problema. E velho, o Tio Geek aqui já disse várias vezes que eu particularmente não concordo muito com essa ideia da Eleven estar na escola, ainda mais na série do Will, porque gente, pra mim não faz o menor sentido, cara. Porque primeiro que a Eleven nunca teve nenhum tipo de contato com o ensino desse tipo, né? Ela passou boa parte da vida dela presa, sendo cobaia em um laboratório com o Dr. Brenner. E segundo que ela não está preparada, ou pelo menos não teve aí ao longo dos anos um mínimo de preparo pra poder lidar com esse tipo de convívio, mano. Porque a escola, querendo ou não, é um inferno, velho. É claro que iria dar ruim em algum momento, né? E eu entendo que os Duffers quiseram humanizar ainda mais a Eleven, né? Mostrar que ela também pode ser uma garota comum, que vai à escola, que estuda, que passa por perrengues de adolescentes. Mas, gente, a gente tá falando da Eleven, pô. E, cara, aquela cena polêmica, né, da Eleven pegando patins e dando na cabeça da Angela, né, que inclusive essa cena é uma referência a Carol Estranha, tá, Duffers? Eu peguei você. Mas, cara, essa cena é uma exemplificação perfeita do que acontece quando você pega uma personagem reclusa e traumatizada como Eleven e coloca ela em um convívio social desse tipo. Porque essa não foi a primeira vez que Eleven sofreu bullying, né? Como eu disse, se a gente lembrar lá da cena dos experimentos, os garotos também maltrataram a Eleven pelo simples fato dela ter vencido a disputa do Brenner. E eu sinceramente achei muito exagerada essa cena da Eleven ter metido os patins da Angela, cara. Porque a Eleven, né, depois que ela foi detida pelas autoridades, ela até disse que no momento ela não sabia muito bem o que ela estava sentindo, ou então o que ela queria, se ela de fato queria matar a Angela ou algo do tipo, porque ela não estava preparada para esse tipo de situação. É isso que eu disse. Por isso que colocar a Eleven na escola e nesse ambiente, nessa caixa de Pandora, por assim dizer, era simplesmente uma ideia terrível, porque iria dar muito ruim, cara. E você combater violência com violência, que foi basicamente o que a Eleven fez na cena do patins, foi um momento bem polêmico em Stranger Things, cara. Mas eu sei que isso faz parte do arco da Eleven, da narrativa dela. Mas, cara, foi polêmico. O que vocês acharam disso aí? Ah, jura? Então, cara, olha quantas camadas a Eleven teve nessa temporada, né? E olha como a Millie Bobby Brown também brilhou na atuação, né? Porque pra quem cobrava mais a atuação da Millie Bobby Brown, cara, a Eleven, mano, ela simplesmente deu um show na temporada. Então, como a gente já viu, né? Como eu disse no início, é uma temporada que de fato tá enorme, ela tá gigante, cheia de núcleos, cheia de novos personagens e basicamente a temporada, pelo menos a parte 1, se concentra em 3 núcleos principais, que nesse caso é Hawkins, é Califórnia e a Rússia. Mas vamos continuar na Califórnia porque tem outro carinha que mora lá que eu quero falar dele agora. Porque em relação ao Will Byers, cara, tá aí outro personagem que foi vítima de um roteiro muito inteligente, porque finalmente adicionaram mais camadas no personagem, pô. Will Byers esse, né, que foi um personagem que infelizmente não teve tanto destaque assim na terceira temporada, né, ele não contribuiu muito pra narrativa da série, só que agora na quarta ele voltou a brilhar, cara, porque apesar da orientação sexual do Will ser um assunto debatido desde a primeira temporada praticamente, né, quando a Joyce ela chegou lá pro Hopper e disse que os garotos da escola chamavam o Will de molenga, se é que vocês me entendem, e o Mike também na terceira temporada disse que o Will não gostava de garotas, dando a entender aquilo que vocês já sabem, só que o ápice dessa discussão, por assim dizer, foi agora nessa quarta temporada, velho. Porque o roteiro de Stranger Things não deixou explícito, mas sim nas entrelinhas, né? Então, por exemplo, o trabalho que o Will fez pro projeto da escola foi sobre o Alan Turing. E pra quem não sabe, né, digamos que o Alan, ele foi um dos grandes responsáveis pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Porque esse brother, ele simplesmente criou o primeiro computador da história, mano, que foi a máquina Turing. Só que aí que tá, meus amigos, o Will, ele não fez esse trabalho sobre esse cara ao acaso, porque o Alan, enquanto vivo, ele era gay, mano. Olha só, e inclusive ele chegou até a ser preso na época quando as autoridades descobriram a respeito da sua orientação sexual, até porque na época era ilegal, mano. Olha que treta. Não, não é verdade, não tem como ser. Então, quando a garota da escola esfrega as pernas no Will e ele recua, tudo isso é o roteiro de Stranger Things deixando os fatos nas entrelinhas. Teve um diálogo que o Will ele teve com o Mike lá no deserto, se eu não me engano, que, velho, tá na cara. Ele jogou pra gente, ó, os roteiristas, tome aqui, ó. Dá medo se abrir desse jeito. Dizer o que você tá sentindo. E se elas não gostarem da verdade? E, cara, além do roteiro dessa quarta temporada ter sido muito inteligente, mas ele também soube posicionar corretamente cada peça no tabuleiro. Então, por exemplo, o fato da Max morar em um trailer e o fato do pai dela ter deixado a esposa e a filha e simplesmente elas duas terem ido parar no meio de um trailer, não foi ao acaso, mano. Porque se não fosse isso, a Max jamais teria visto, né, o caso lá do Ed com a Chrissy e ela jamais teria contatado os garotos e todo mundo ia achar no final que a Chrissy morreu de forma natural, sendo que na verdade não foi. Ou seja, olha, mano,
como cada peça tá certinha e nada é ao acaso. Nada em Stranger Things é feita ao acaso, meus amigos. Coloquem isso na cabeça. E o roteiro também dessa quarta temporada continua subvertendo expectativas, que é uma coisa que Stranger Things adora fazer com seus personagens, né? Então a gente pega a Erika, por exemplo, né, a irmã do Lucas, na terceira temporada, pô, ela ficava zoando os moleques porque eles eram nerds. E adivinha o que aconteceu agora com a Erika? Tenho 11 anos, seu cabeludo esquisito. Ora, a criança fala. E cara, isso é super comum em Stranger Things. Essa pra mim é uma das facetas do roteiro que eu mais gosto, né? Porque eles subvertem expectativas e transformam os personagens diariamente, praticamente. O Steve, né, que era o popular, o babaca, se tornou a babá e o melhor amigo da molecada, né? O Billy, que era o mais escroto e violento, foi o cara que se sacrificou pra salvar a vida da amiga da sua irmã Max, pessoa essa que ele sempre odiou. O Hopper, que sempre foi o racional e o badass, nessa temporada, ele tá muito sentimental. O Lucas, que era um dos mais nerds do grupo, de uma hora pra outra se tornou o grande nome da final do basquete. A Chrissy, líder de torcida e mais popular do colégio, na verdade era uma traumatizada que tava curtindo com um cara esquisitão da escola que ninguém gostava, que era o Ed. Ou seja, subversão de expectativas. Eles pegam um personagem e transformam ele do lado A pro lado B. Eu não tô entendendo. Agora, em relação à nossa turminha, né, o Dustin, o Will, o Mike, a Robin, eu tive essa galerinha, né, que teve o núcleo lá em Hawks. Cara, eles continuam muito bons, tá? O Dustin, mano, nem se fala, ele continua super inteligente, com aquelas tiradas dele, né, e as referências à cultura pop. E sempre que ele se junta com o Steve, aí sim é o suco do entretenimento, mano, porque os dois pra mim são os melhores personagens ainda da série e novamente eles brilham nessa quarta temporada. Eu não sei vocês, mas eu particularmente assistiria um spin-off, uma série derivada só do Steve com o Dustin nas suas aventurinhas. E vocês assistiram isso também? Mas cara, teve uma cena nessa quarta temporada, agora eu lembrei, uma cena que eles dois estavam no carro e o Steve zoou os dentes do Dustin. Mano, você quer uma dupla dinâmica melhor do que essa? Legal. Em relação ao Lucas, cara, eu achei ele meio sumido nessa quarta temporada, né? Ele teve o lance lá do basquete com o Jason, né? Que eles estavam atrás do Ed, mas ele não teve tanto destaque assim, né? Ele foi mais aparecer lá pro final do 7º episódio, então... Eu acho que não. Que por falar no Jason, cara, eu já adianto que eu gostei muito desse novo personagem, tá? Ele tem um discurso ali meio parecido com o Homelander de The Boys, que inclusive vai ter agora a terceira temporada e eu vou fazer vídeo. Mas, cara, no meio da temporada, o Jason, ele fez algo muito comum pra época, né, na mídia, que era demonizar os jogos de RPG, né? Na verdade, qualquer jogo que incitasse a violência. Ou seja, novamente, os irmãos Duffers trazendo elementos dos anos 80. Legal. E já que citamos o Will Byers, vamos falar agora do irmão dele, que é o Jonathan. E, velho, eu juro pra vocês que eu tinha muita expectativa em cima do Jonathan nessa quarta temporada, principalmente por conta da duplinha dele, né? O novo personagem que é o Argyle, que eu ainda vou falar dele. Só que, infelizmente, meus amigos, o Tio Geek aqui não teve as expectativas correspondidas, porque eu não sei o que tá acontecendo com o personagem do Jonathan, mas a cada temporada que passa, ele vem sendo descartável na narrativa. Velho, nessa quarta temporada, ter o Jonathan e não ter o Jonathan não influencia em absolutamente nada. Cara, basicamente a única coisa que o Jonathan ele fez nessa quarta temporada foi puxar o verdinho junto com o Argyle durante 7 episódios. Véi, tem uma cena deles dois no 5º episódio, se eu não me engano, que é vergonha alheia, mano. O Jonathan tá irreconhecível nessa quarta temporada. Infelizmente, porque eu gosto dele. Gosto do personagem, gosto do ator, mas tá descartável, velho. Viu? Esse é o problema. E o Argyle também é outro personagem que, nossa senhora, eu me decepcionei, velho. Porque, como eu disse na minha análise sem spoiler, tá? Link aí em cima nos cards. Mas, cara, eu esperava muito dele, né? Só que, infelizmente, ele é um personagem muito genérico. Ele é estereotipado ao extremo. Ele não tem graça. Eles tentaram forçar, né, essa duplinha dinâmica entre ele e o Jonathan, mas pra mim não funcionou, como foi o caso do Dustin e o Steve. E o máximo de destaque que o Argyle teve nessa quarta temporada foi quando eles foram, né, até a casa da Suzy, a namorada do Dustin, né, pra pedir ajuda a ela, e o Argyle conheceu a irmã da Suzy, né, e adivinham o que eles dois fizeram? A mesma coisa que o Argyle fez ao longo de toda a temporada. Mas pelo menos o Argyle fez uma referência ao filme live action de Scooby-Doo. Pelo menos, ó a musiquinha. E, velho, pra vocês terem uma ideia, nem sequer o Jonathan e a Nancy contracenaram juntos nessa quarta temporada, né? Eles que iniciaram lá o primeiro episódio cheio de planos e que, eles iriam morar juntos, né? Iriam fazer faculdade aí no mesmo lugar e não sei o quê. Os dois nem sequer nem se encontraram na quarta temporada, velho. O que é uma pena, porque, como eu disse, eu gosto do personagem do Jonathan. Eu acho que ele junto com a Nancy funcionam muito bem, só que, infelizmente, não rolou. E outra coisa que eu não curti muito no roteiro é que ele novamente inclinou a Nancy pro Steve. E, gente, cara,
cara, já deu, entendeu? Esse casal já rolou, eu sei que tem química, eu sei que muita gente sente saudade ainda mais agora que o Steve é um personagem querido, que ele mudou e tudo mais, só que, cara, vira a página, entendeu? Já deu esse casal aí. Tem certeza? Só que o novo melhor personagem da quarta temporada, nossa, com certeza é o Ed, velho. A atuação do Joseph Quinn é um negócio impressionante. Ele é carismático, é engraçado, é esquisito na medida certa, ele consegue cativar todo mundo. Ele é aquele tipo de personagem que, velho, na primeira cena você já vai gostar dele. E a forma como ele se encaixou, né, no núcleo lá dos jovens adolescentes, que nesse caso é o Steve, a Robin e a Nancy, cara, foi perfeito, foi natural, não foi forçado, foi orgânico. O roteiro trabalhou muito bem o personagem do Ed nessa quarta temporada. Eu não tenho a menor dúvida de que na próxima ele vai começar a andar junto com a nossa turminha, né, que nesse caso é o Steve, a Nancy, a Robin, o Jonathan não, o Jonathan tá esquecido. Não. Agora, tadinha da Anne, né, cara? A Anne Whitanick, a Beth McNulty, se eu não me engano, né? A coitada teve 2 falas nessa temporada inteira e simplesmente sumiu, né? Nunca mais apareceu, pô. Triste, né, cara? Pra uma pessoa que costuma ser tagarela, até que ela falou pouco em Stranger Things. E essa daí é uma referência, né, pra poucos. Eu entendi a referência. Agora, em relação ao núcleo da Rússia, eu já falei isso na minha análise sem spoiler e, sinceramente, cara, eu não tive grandes surpresas, tá? Tudo bem que teve a cena insana do Demogorgon, né, que foi a melhor parte, mas todo o resto eu já tinha dito aqui pra vocês em vídeos passados que iria acontecer, mano. Eu já imaginava, por exemplo, que a Joyce e o Murray iriam até a Rússia e que eles iriam resgatar o Hopper, e tipo, isso tava na cara, sabe? Mas eu confesso que eu gostei, tá, cara? Apesar de não ter sido, oh, nossa, muitas surpresas na Rússia em comparado aos outros arcos, né, de Hawkins e Califórnia, que foram explosões pra tudo que é lado, mas até que eu curti, cara. Os personagens têm uma química, né, a Nancy com o Murray, eu me surpreendi, inclusive, né, eu achava que eles dois iriam ser pessoas muito chatas, mas na verdade não, até porque o Murray, ele protagonizou uma das melhores cenas da história de Stranger Things e foi uma referência a Karate Kid. Agora, o que sinceramente, cara, não me agradou muito nesse núcleo da Rússia foi a adição dos novos personagens, né? Que nesse caso foi o Yuri e o Dmitry. Velho, tá, são os dois, tanto faz. O Yuri, eu achei ele mega forçado, não vi graça nele. O Dmitry também nem fede nem cheira. E o que segurou as pontas mesmo nesse núcleo foi a atuação brilhante do David Harbour, cara. Porque o discurso que ele teve no 6º episódio foi de cair suor masculino pelos olhos da galera aí. Que lindo, cara! Porque durante toda a série, meus amigos, o Hopper, ele achava que tanto a Joyce quanto a Eleven necessitavam da figura Jimmy Hopper, só que na verdade era o oposto. É o Hopper quem precisa das duas, cara. E ele encontrou na Eleven e na Joyce uma forma de suprir as ausências da sua ex-mulher e da sua filha, que nesse caso é a Diana e a Sarah. Então, olha o paralelo que essa temporada fez com o personagem do Hopper. Essa cena foi genial, velho. Ou seja, novamente subversão de expectativa, né? Porque o Hopper sempre foi um personagem bereze, que segurava as pontas, era o machão, mas dessa vez ele foi o sentimental, entendeu? Ele chorou. O Hopper, ele apanhou na Rússia, ele lutou, ele chorou, ele lascou a perna, ele escapou de jet ski, uma cena absurda de ação, tretou com o Demogorgon e outra cena sensacional, pra mim uma das melhores, velho. O David Harbour, ele fez de tudo nessa quarta temporada. É, pode ser. E eu vi muita gente também reclamando aí nos twitters da vida que acharam fácil demais a forma como o Hopper conseguiu sobreviver à explosão da 3ª temporada. Gente, vem cá, vocês esperavam o quê? Que o Hopper teletransportasse pra Rússia? É claro, entendeu? Eu tinha teorizado isso em 2019, eu acertei a teoria, porque de fato foi o que aconteceu. O Hopper, ele pulou lá, não desceu pelas escadas, mas ele pulou no momento da explosão e eu até disse, no momento em que ele pulasse, ele iria tentar fugir, só que no meio da fuga, os russos iriam pegar ele e iriam levar pra Rússia como prisioneiro. E foi exatamente o que aconteceu. Não tinha muito o que fazer nessa cena, velho. Esquece esse negócio de teletransporte, rapaz. Tá doido? Você é louco! Louco? E agora sim eu entendi porque cada episódio dessa quarta temporada custou 30 bilhões de dólares, porque o CGI do Vecna e todas as outras cenas, né, envolvendo efeitos visuais especiais do mundo invertido estão sensacionais, cara, é nível cinema, não tô brincando. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Velho, a produção de Stranger Things nessa quarta temporada aumentou a sua escala em 1000%. Tá tudo mais grandioso, sendo que na 3ª já tava no nível alto, só que aqui, velho, eles elevaram. Então aqui eles têm mais locações, eles têm mais cenários, mais tomadas abertas. A fotografia também mudou, né? E agora tá muito mais dinâmica e sombria, principalmente nas cenas da Max, né? Que é sempre uma câmera ali na mão, né? Tremida, pra poder mostrar um sinal de urgência e perigo, pra gente se sentir mais próximo da Max. E calma que já já eu vou falar sobre a cena da Max e o Vecna do quarto
quarto episódio, que eu sei que vocês estão loucos por isso e também foi uma das minhas favoritas. Então é uma temporada de fato maior, com mais personagens, mais núcleos, 1h20 mais ou menos de duração cada episódio, com exceção do sétimo, que tem 1h40. Só que a estrutura do roteiro dessa quarta temporada foi semelhante à da primeira, mano. Se vocês perceberem, é uma nostalgia direta à primeira temporada. De novo? É sério isso? Porque se vocês observarem, o primeiro episódio da quarta temporada é semelhante em estrutura ao primeiro da primeira temporada. Então, em ambos os casos, nós temos toda a ambientação formada, temos a apresentação dos personagens, tanto antigos como no caso agora da quarta, os novos. Eles dão todo o contexto e apresentam quase todos os núcleos e estabelecem a ameaça da vez. No caso do primeiro episódio, né, da primeira temporada, os garotos jogaram Dungeons & Dragons e trouxeram a figura do Demogorgon. Ou seja, o Demogorgon foi o grande vilão da temporada. Agora eu entendi! E o que foi que aconteceu agora? No primeiro episódio da quarta temporada, novamente lá pro final, né, a Erika juntamente com o Ed, o Dustin, a galerinha ali do Hellfire Club, eles jogaram Dungeons & Dragons novamente e o vilão da temporada foi quem? Foi o Vecna. Foi justamente o jogo que eles jogaram no primeiro episódio, tanto na primeira quanto na quarta temporada. Olha como a estrutura do roteiro é bem semelhante. Isso vai seguindo até o sétimo episódio praticamente. E muito dessa mudança de tom, né, que eu citei lá no início, que agora tá muito mais sombria, se deve por conta da maior e a nova ameaça da vez, que é justamente o Vecna, mano. Chegou a hora da gente falar do bicho papão. Cara, resumidamente, até porque eu prometo não, eu já fiz um vídeo sobre a origem do Vecna, mas eu vou atualizar esse vídeo e vou depois fazer um vídeo mais extenso sobre ele, até porque com essa temporada agora dá pra gente teorizar legal. Mas, cara, a história do Vecna no D&D, né, no Dungeons & Dragons original, é a seguinte. Ele era basicamente um ser humano comum, né, que após ver a sua mãe ser morta pela cidade por conta de bruxaria, ele decidiu estudar livros de feitiçaria e com o tempo se tornou um mago das trevas muito poderoso, conhecido como Lich. Ah, jura? Sendo que agora ele queria vingança, matando todos da cidade que fizeram mal à sua querida mãe. Na série a gente viu que não é isso que aconteceu. Na série foi o caso lá do número 1 do Henry. Só que, cara, na história original, né, no meio do caminho, o Vecna, ele foi traído, ele perdeu uma mão e um olho, que inclusive o Ed exemplificou isso no primeiro episódio, né, ele disse. E no final das contas, o Vecna, ele conseguiu o poder de um deus superior graças à energia da luz, né, que ele conseguiu sugar. Ou seja, na história original do RPG Dungeons & Dragons, essa é a origem muito resumida do Vecna. Como eu disse, tem um vídeo aqui, tá deixando nos cards em cima, que eu já fiz sobre a origem real do Vecna. Se vocês quiserem ver algo mais extenso, mais complexo, é só assistir esse vídeo. Mas calma que eu vou fazer outro vídeo sobre o Vecna ainda, cara. Mas, velho, observe uma coisa muito peculiar nesse personagem. Porque, cara, apesar dele estar bizarramente assustador e o CGI está fantástico, só que em momento algum os Duffers esconderam que o Vecna, ele foi fortemente inspirado no Rei da Noite de Game of Thrones. Cara, é idêntico, mano. Só que o Vecna, é claro, ele pra mim é muito mais brutal, né? Porque a cena dele quebrando os ossos das suas vítimas são dignas de grandes clássicos do terror dos anos 80, mano. Porém, eu acho que faltou desenvolverem melhor o personagem. Porque assim, beleza, né, que no sétimo episódio eles abordaram um pouco melhor o Vecna, né? O Dustin teorizou a respeito dele, de quais suas motivações, origens, por que ele corre atrás de tais vítimas, que nesse caso são sempre adolescentes, mas ainda tá tudo muito nublado, né? Eles introduziram ali um pouco do Vecna, mas ainda não desenvolveram legal. Nós vimos, né, no final que o Vecna, na verdade, se trata do Henry, que era o filho lá do Victor Creel, e o número 1 do laboratório, né, que foi pego lá pelo Dr. Martin Brenner. E essa virada de roteiro, inclusive, foi sensacional, né, mano? Esse plot daí, velho, eu acertei minha teoria, tá? Eu já imaginava que isso iria acontecer e que ele era essa pessoa. Só que, cara, infelizmente, pouco sabemos a respeito do Vecna, né? O número 1, enfim, como você preferir chamar. Então, o que é que ele quer no nosso mundo? O que é que ele quer com o Hawkins agora, né? Ele já não tá satisfeito lá no Upside Down, não? Ou então ele quer vingança por conta do que a Eleven fez com ele? Porque na história original do D&D, como eu disse a vocês, o Vecna, ele retornou pro nosso mundo em busca de vingança, né? Porque mataram a mãe dele, aí que ele ia matar todo mundo da cidade. Então será que o Vecna, ele quer isso? Porque é basicamente o que ele tá fazendo, ó. Teorias que o Tio Geek já falou no meu vídeo de final explicado e também no vídeo de teorias, ó. Cards aí em cima depois pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Aleluia! Porque aparentemente, né, resumidamente, o Vecna, ele busca pessoas traumatizadas e que estão sofrendo muito no momento, né? Então foi assim com o Fred, que aparentemente matou uma pessoa, né, em um acidente de carro, mas isso não foi bem desenvolvido. A Chrissy também, né, foi uma ótima personagem no primeiro episódio, junto com o Ed, e que sofria de algum trauma, né, envolvendo seus pais, e que é outra coisa que também não foi muito abordada. O Patrick, que aparentemente apanhava do pai em casa, né, porque ele saía muito, e a Max por conta do trauma envolvendo o Billy. Ou seja, são pessoas que naquele determinado momento estavam emocionalmente muito frágeis e que por conseguinte seriam presas muito fácil
fáceis pro Vecna. Agora, o que ele quer com essas pessoas, pouco sabemos, né? A gente sabe que existem vários portais e que basicamente onde cada pessoa morre, meio que se abre um portal, mas, cara, tá tudo muito nublado ainda. E como eu disse, eles introduziram no 7º episódio, trouxeram algumas respostas, porém deixaram várias, velho. Então tá provado. Porque em relação aos malditos relógios, por exemplo, né, que tem sido peças de marketing de toda essa 4ª temporada de ST, eu acredito fortemente, mano, que seja uma duração de vida das vítimas do Vecna. É como se o relógio entrasse em contagem regressiva para aquele que o visse. E a Max até disse, né, que normalmente as pessoas morrem 24 horas depois de alucinarem com o relógio com o Vecna. E a Nancy, como vimos no último episódio, quando ela tava prestes a entrar pro nosso mundo normal lá, que o Dusty tava puxando a cordinha, o Vecna conseguiu pegar ela, né? Porque infelizmente a Nancy, pelo que a gente viu nessa 4ª temporada, ainda lamentava muito a perda da Bárbara. Então ela tava emocionalmente frágil. E aí o Vecna, né, pegou ela. Então será que daqui a 24 horas a Nancy ela vai bater as botas? Que loucura. Então, apesar do Vecna ser de fato uma figura ainda desconhecida, né, tanto pra nós fãs como também pros personagens da série, mas eu confesso que isso só torna o Vecna ainda mais interessante, mano. Isso porque o Victor Creel, que foi outro personagem que apareceu breve nessa temporada, que eu já sabia que ia ser assim, mas ele foi interpretado pelo Robert Englund, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Fred Krueger, que inclusive o Dustin fez uma referência, né, ao filme do A Hora do Pesadelo. Mas, cara, observem que tanto o Victor quanto a Max, eles foram as duas únicas pessoas que conseguiram escapar do Vecna. O Vecna, no caso, que é o filho lá do Victor Creel. Isso porque o mundo invertido já existia nos anos 50, porém Eleven só foi abrir o portal, como a gente viu, lá pros anos 80, mais ou menos, né, quando ela era criancinha. É verdade. E como na 5ª temporada, provavelmente eles vão continuar esse arco do Vecna e dar um ponto final a essa história, então isso significa que em breve teremos mais explicações sobre esse Mago das Trevas, mano. Mas até lá, ó, cliquem nos cards aí em cima, tá? Pra assistir os meus vídeos de teorias, cara, porque eu falei muito do que deve acontecer com o Vecna na próxima temporada. Cliquem pra assistir, isso é importante. Agora, em relação ao final do 4º episódio, que inclusive os Duffers mandaram tanto o 4º quanto o 7º episódio pro Amy, né, pra ver se eles concorrem a alguma coisa, mas em relação ao final desse episódio, né, que é a cena da Max fugindo do Vecna no mundo invertido, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, cara, mas vamos lá, né, primeiro que minutos não, né, pô, no início do 4º episódio, a série já vinha preparando o terreno pra despedida da Max, então a Max deixou carta pros amigos, pros familiares, pra mãe dela, foi até a lápide do Billy, né, pra poder se despedir dele, porque ela já sabia, né, que o prazo tava acabando e tudo mais, e aí o Vecna chegou lá e fez o chamado. Max, vem cá, chegou a sua vez. Ih, rapaz. Vamos lá, meus amigos, vamos por ordem, tá? Primeiro que eu amei a cena, tá? Toda a construção dela, velho, foi uma das melhores da 4ª temporada, né? Foi uma aflição, foi um desespero. A trilha sonora também casou perfeitamente com a cena. Afinal, a música favorita da Max era o Running Up in the Hill, né? Que é a música que a letra tem muito a ver com a narrativa psicológica da Max. Mas a fotografia deixou tudo mais desesperador. A edição, cara, fez a gente acreditar que a Max de fato iria morrer. Só que aí ela conseguiu sobreviver. E é aí que tá o problema pra mim, tá? Até porque sabemos que os irmãos Duffers, criadores de Stranger Things, não é do feitio deles matarem personagens importantes, ou pelo menos personagens principais. Cara, isso daí vem acontecendo desde a 1ª temporada, né? Então Eleven morreu e voltou na 2ª. O Hopper morreu na 3ª, voltou agora. O Brenner morreu lá na 1ª e só foi retornar agora na 4ª temporada. Velho, os Duffers, eles não matam de jeito nenhum os seus personagens. E eu queria que a Max, nessa cena, ela tivesse batido as botas. Eu só queria ver o que ia acontecer caso a Max morresse, porque isso iria mostrar pra todo mundo que ninguém em Stranger Things está salvo e que os Duffers são corajosos. Tanto é que a própria Millie Bobby Brown, em entrevista ao The Wrap, ela disse que os Duffers têm que largar de serem medrosos e matarem os personagens que nem Game of Thrones, mano. Ela brincou, mas pô, ela tava falando sério, mas se a própria Eleven falou isso, pô, porque sinceramente, meus amigos, eu acho que é isso que falta pra Stranger Things dar o próximo passo, mano. Eu acho que falta eles chegarem em um personagem principal ou até algum personagem importante e matar ele, mano. Mata pra ver o que acontece, só um pouquinho assim. Eu só acho isso incrível. Mas enfim, essa é apenas a opinião do Tio Geek, tá? Eu gostei da cena enquanto construção, enquanto produção, foi muito legal, mas cara, eu acho que se tivesse matado a Max ali, olha, iria impactar ainda mais a temporada. Mas aí, o que é que vocês acham a respeito disso? Comenta embaixo suas teorias, expectativas, o que vocês acharam, que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários, velho. E já que citamos o Dr. Martin Brenner, eu não disse a vocês, meus amigos, eu tô desde 2019 aqui nesse canal chamado Mundo Geek, dizendo pra vocês que o Brenner, ele não apenas estava vivo, até porque não tem corpo, não tem morte, não é verdade, Joyce? Eu não vi o corpo.
Mas eu também disse a vocês que se tem alguém nesse mundo capaz de recuperar as habilidades da Eleven, capaz de recuperar os poderes dela, é o Dr. Brenner, mano, porque ele é a pessoa que mais conhece a menina, foi ele que basicamente a criou, quem deu os poderes pra ela. Velho, é ele, eu sabia que era ele. Tá achando engraçado, é? E aí teve todo aquele esquema do Projeto Nina, né, a revelação fantástica, cara, do número 1, que eu já fiz um vídeo específico sobre isso, tá, que foi o de teorias e o final explicado, depois clique nos cards pra ver, e principalmente o plot da Eleven, cara, porque a Eleven ainda tinha os seus poderes, porém o subconsciente dela fazia ela esquecer. A gente finalmente conheceu os outros experimentos também, né, e foi triste, porque eles não apenas morreram, como também serviram pra mostrar que os quadrinhos de ST não são cânones, porque o número 6 na série é um garoto e nos quadrinhos é uma garota, né, nesse caso a Francine, e eu fiquei muito triste. Mas, cara, finalmente tivemos mais respostas a respeito da origem, né, da Eleven, do Dr. Brenner, dos experimentos, como que tudo isso começou, quem foi o número 1, qual a origem de tudo. Finalmente nos foi respondido, né, cara? E apareceram outros experimentos também, porque ninguém aguentava mais, pô. Pô, só tinha aparecido a Kali lá na segunda temporada, a Eleven, número 11, e aí, cadê o resto? Agora a gente descobriu que tinha uma penca de menino lá e menina, tinha uns 20 experimentos. Esse é o problema. E notem que literalmente todos os experimentos têm os mesmos poderes que a Eleven, que nesse caso é a telecinese, incluindo o número 1. Aí agora você deve estar me perguntando, né? Kik, vem cá, deixa eu conversar com você. Se todos os experimentos do Brenner têm os mesmos poderes da Eleven, que nesse caso é basicamente telecinese, então por que a Kali, ela tem um poder diferente de todo mundo? Meus amigos, eu tenho uma teoria que eu tava até conversando com o meu editor, né, o Doug, que é ele que tá editando esse vídeo aqui agora, e ele me abriu minha mente a respeito de um assunto bem interessante. Ele abriu uma teoria, cara, que eu concordo, porque todos eles começam com as mesmas habilidades, que nesse caso é a telecinese, só que com o tempo, conforme eles vão crescendo e amadurecendo, os poderes meio que vão se ramificando. Então um começa a levitar, o outro faz as pessoas verem bicho, aí a outra tem o poder do fogo, né, como é o caso lá dos quadrinhos, ou seja, ramificações, mas todos começam com o mesmo poder, que nesse caso é a telecinese. Velho, eu duvido muito que a Kali seja tão especial a ponto de ser a única com poderes diferentes. Eu acho que não, velho. Faz total sentido. Sim, Geek, mas e o número 1? O número 1 já é um jovem adulto, né? Por que ele ainda tem o mesmo poder de telecinese? Por que ele não ganhou outros poderes? Já que essa sua teoria basicamente é isso, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão ramificando os poderes. Cara, lembremos que o número 1, ele basicamente teve seus poderes inibidos pelo Hopper não, pelo Brenner, né? Por conta daquele chip que ele colocou aqui no pescoço do número 1, e isso fez com que ele não desenvolvesse as suas habilidades ao longo dos anos. Ele basicamente ficou com os mesmos poderes de quando ele era criança, que foi quando o Brenner prendeu as habilidades dele. Mas, pô, vamos aplaudir o CGI dessa temporada, porque a reconstrução que eles fizeram na Eleven, trazendo a garota criança outra vez, foi muito convincente, mano. Tinha momentos que eu realmente achava que era a Millie Bobby Brown, mano, de 2016, ainda criancinha, porque é a mesma coisa. Parabéns. Estranho, mas isso é verdade. Agora, em relação ao final, ao último episódio, todos os detalhes, tudo que aconteceu, cara, eu comentei muito especificamente sobre isso lá no meu vídeo de final explicado. Vai estar aparecendo nos cards aí em cima, mas eu adianto algumas coisas pra vocês, tá? Esse 7º episódio foi disparado o melhor de toda a série Stranger Things. Os Duffers elevaram o sarrafo na Netflix e colocaram a régua lá em cima, porque agora pra uma série ser melhor que esse 7º episódio de Stranger Things, tem que fazer muito. E vão por mim, meus amigos, o gancho que eles deixaram, as brechas, as teorias, cara... Olha, pra quem é fã de Stranger Things, é um prato cheio, cara. E essa, pra mim, foi a maior e melhor temporada de Stranger Things até hoje. Mas e vocês? O que vocês acharam? Também é a temporada favorita de vocês? Comentem embaixo que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários, capite? Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clique nele, que foi outro vídeo aqui, o final explicado. E aqui o vídeo de teorias da 4ª temporada de ST. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. Tá rolando vídeo à solta aqui no canal, tá? É um atrás do outro, se inscreve e faz tudo aí.